Evangelho segundo João, capítulo 16, versículos 8, 9 e 10. Diz o texto: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. O Senhor Jesus, nas profecias, ele é chamado justo. Isaías, no capítulo 53, versículo 11, diz: ele verá o fruto do seu penoso trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, Jesus, ele é conhecido, ele é dito por Deus, através da boca do profeta Isaías, que é o justo, justo com J maiúsculo, o justo do Senhor Deus. E Jesus é justo, e mais do que isso, ele também é justificador, porque por meio da sua morte, da sua ressurreição, o seu sacrifício foi aceito pelo Pai, ele derramou a sua alma na morte, diz a palavra do Senhor. Mas o Pai aceita o seu sacrifício, aceita a sua entrega, e ele ressuscita a Jesus dentre os mortos, porque a oferta de Jesus foi perfeita, sem pecados, foi pura. Então Deus, aceitando esta oferta, ele ressuscita Jesus dentre os mortos. Então a prova da justiça de Jesus é que Deus o ressuscitou dentre os mortos. O Senhor Jesus, ele diz o seguinte, João 10, 18, fala assim, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. E este mandamento, ou este mandato eu recebi do meu Pai. Então Jesus, ele deu a sua vida, ele entregou a sua vida de maneira espontânea, como oferta, ele entregou. Ninguém o constrangeu a fazer isso, ninguém o obrigou, mas Jesus espontaneamente, para agradar o coração do Pai em primeiro lugar, e também para salvar os pecadores que nele viessem a crer, por intermédio do seu testemunho, ele fosse o justo justificador de todo aquele que crê. E quando Jesus ele falou sobre convencimento do pecado, nós falamos isso no domingo passado, ele também fala sobre o convencimento do Espírito Santo em relação à justiça. Ele diz o seguinte, porque eu vou para o Pai, João capítulo 16, versículo 10. A justiça de Deus é manifestada pelo fato dele voltar ao Pai. E ele só pode voltar de onde ele veio. Ele veio do céu e para lá ele voltaria. Vamos ler o versículo 28 também de João 16. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia deixo o mundo e vou para o Pai. De onde que Jesus veio? A origem de Jesus, podemos dizer assim, humanamente falando, como pessoa da Trindade, ele é Deus. Mas como homem, ele veio de Deus, ele veio do Pai, entrou no mundo, agora ele deixa o mundo e retorna para o Pai. Essa é a história dos redimidos. Essa é a história daqueles que vão morar com Deus. Só vão morar com Deus porque dele vieram. Amém, meus amados? Nasceram de Deus, por isso voltam para Deus. Desde o princípio da criação, a intenção de Deus ao criar o homem era ter comunhão com o homem, que o homem pudesse estar com Deus e Deus com o homem. Sempre foi este o sonho, o plano, o propósito de Deus, que se cumprirá nos últimos dias, como descrito no livro de Apocalipse, onde Deus habitará com o seu povo e eles serão o povo de Deus. Amém, amado? Aqueles que vêm de Deus voltam para Ele. Louvado seja o nome do Senhor, a semelhança do próprio Cristo Jesus, que veio do Pai e volta para o Pai. Mas os homens, nós vimos no culto passado que eles desprezaram, eles rejeitaram ao Senhor e mais ainda, eles consideraram Jesus como possesso. Marcos capítulo 3, versículo 22, fala assim, os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. A consideração, a avaliação, o julgamento dos escribas em relação a Jesus era que ele tinha demônios.
mas a avaliação de Deus demonstrado por todos que viram Jesus subir aos céus como testemunhas, subindo nas nuvens, foram algumas testemunhas oculares que viram esse fato, puderam testemunhar que Deus considerava o seu filho justo, porque ele foi ressuscitado dentre os mortos. A avaliação dos homens em relação à avaliação de Deus completamente diferente, completamente o oposto. Os homens não haviam sido convencidos pelo Espírito Santo que justiça é Jesus ser perfeito, Jesus ser o Filho de Deus, Jesus ser o Senhor. E, portanto, ele deveria ser tido como rei, adorado como tal, adorado como Deus, adorado como rei. E todos deveriam se submeter a ele, se prostrar diante dele, por ter visto a tipificação da justiça de Deus estabelecida na terra pelo Filho varão, que sem nenhum pecado viveu uma vida santa, entregando a sua vida como oferta. O Senhor, quando ele morre, o traz novamente à vida, para que ele não visse corrupção. Convencimento do Espírito Santo, irmão, quanto à justiça está no fato de Deus testificar a ressurreição do seu filho. Isso é justiça. Ou nós poderíamos imaginar que acabaria por aí. Lembra dos 2 discípulos de Emaús, registrados lá em Lucas? Eles estão voltando para a aldeia entristecidos, conversando sobre os fatos que haviam acontecido. Em um determinado momento, eles, sem perceber, Jesus já ressurreto, se coloca junto deles e pergunta, questiona: vocês estão falando sobre o quê? De onde você é? Você não ficou sabendo das notícias que se espalhou por todo lugar? Jesus, o Nazareno, nós imaginávamos que ele era o Messias, o Filho de Deus. Mas já é o 4º dia que ele morreu e acabou as nossas esperanças, em outras palavras, eles diziam assim. E Jesus começou a falar desde Moisés, começou a pregar. Mas mesmo assim eles não conseguiram enxergar que era um mestre. Quando eles estão próximos ao deles, constrange Jesus a entrar com eles. Jesus entra e no partir do pão Jesus se revela. E eles disseram: olha, não ardia o nosso coração enquanto ele não explanava para nós desde Moisés? E os olhos deles foram abertos quando Jesus partiu o pão. Talvez muitos de nós poderíamos pensar como esses dois pensaram: olha, o homem foi justo, o homem fez tantas coisas e morreu assim. Quantos de nós não vemos pessoas, crianças, jovens, sendo injustiçadas e acaba por aí? E o final é o sepulcro, o final é o cemitério, acabou. Não há justiça. Será que todo esse plano, todo esse sonho dessa vida que foi ceifada, acaba por aí? Nós poderíamos imaginar como esses dois imaginaram. Onde está a justiça? Onde está o julgamento divino? Ainda está por vir. Deus, ele é o justo juiz, reto juiz, e ele vai julgar. E hoje nós queremos falar um pouco sobre essa questão do convencimento da justiça. O Espírito Santo é aquele que convence da justiça. Irmão, justiça é: Jesus é Filho de Deus, é o único Senhor e Salvador das nossas vidas, o nosso justificador. Justiça é crer nele. Justiça é entender que Deus quis enfermar, moeu o seu próprio Filho no nosso lugar. Isso é justiça. Então nós devemos tê-lo como nosso Senhor e Salvador e submeter-se a Ele de todo o nosso coração, de maneira livre e espontânea. E assim quem o faz é porque foi convencido da justiça. E se fomos convencidos da justiça, isso é obra do Espírito Santo. Não é capacidade nossa de entendimento, não é porque nós somos mais inteligentes ou bonzinhos e porque entendemos a verdade, não. Mas é porque o Espírito Santo nos convenceu que justiça é o Filho do Senhor Deus no madeiro, crucificado, sangrando, morto. Mas a justiça se manifesta na sua ressurreição. E assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver a pregação do apóstolo Paulo lá em Antioquia, em Atos 13. Atos capítulo 13, versículo 30. Diz assim: mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. O teor, o caráter, o conteúdo da pregação do apóstolo Paulo era mostrar Cristo crucificado, morto, mas ressurreto ao terceiro dia como justiça de Deus, como esperança do mundo para a salvação e na certeza que vem um juízo, e escapará desse juízo aqueles que estiverem em Cristo Jesus, aqueles que crerem no sacrifício do Filho no nosso lugar.
E continua dizendo, versículo 31, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. É só por revelação e por convencimento do Espírito Santo. Salmo 16, a qual o apóstolo Paulo se refere, foi escrito, inspirado por Deus, escrito por Davi. Só que Davi morreu, Davi foi para junto dos seus pais, na sepultura, no sepulcro, está aguardando a ressurreição. Mas aqui o salmo estava sendo referido a Jesus, o Messias. Este seria ressuscitado, este não veria jamais corrupção. E essa é a nossa esperança, a justiça de Deus. Dar fim definitivamente ao pecado. A justiça de Deus será manifesta. E o já foi, quando Cristo ele ressurge da sepultura. Jesus ressurreto é a esperança de vida eterna para nós. É a esperança de que os nossos pecados de fato foram perdoados. De fato nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro, não como era lá em Israel, o sangue de um animal, uma tipificação, mas de fato e definitivamente fomos justificados pelo sangue de Jesus. Louvado seja o nome de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quem é que poderia convencer o mundo de justiça senão o Espírito Santo? Quem é que poderia? É escândalo para os judeus, é loucura para os gentios, para os sábios. Um homem pendurado no madeiro, vergonha, humilhação. Quem poderia convencer que um homem crucificado poderia ser o nosso Salvador eterno? Poderia ser a própria pessoa da Trindade, encravada no madeiro. Mas não mais está lá, mas ele já pagou o preço e Deus o ressuscita, o traz à vida novamente. Ele mesmo disse que ele tinha autoridade de Deus para entregar espontaneamente e reaver a sua vida. Ele tinha esta autoridade, porque ele não pecou. Ele viveu de maneira santa e irrepreensível, sem nunca pecar, sem nunca cair em nenhuma tentação. Quem é que pode convencer, irmão? Só o Espírito Santo. Porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Mas para nós é poder de Deus. É o Espírito Santo que convence. É um toque do Espírito Santo. É o mistério da conversão. É o mistério do chamamento. É o mistério da ação do Espírito Santo dentro do homem pecador, no seu coração, na sua mente, a fim de que ele responda positivamente, a fim de que ele decida, pelo seu livre arbítrio, a se submeter a Deus, entendendo que os seus pecados foram pagos. A justiça de Deus foi feita, foi saciada em Jesus Cristo. Nós somos justificados. E lá no livro de Deuteronômio é uma repetição de Êxodo. Deuteronômio, Moisés, ele repete as ordens que ele havia recebido do próprio Deus para reger, para a constituição dos juízes, toda a organização do povo de Deus, leis morais, leis civis, foram dadas por Deus para Moisés transmitir ao povo no Êxodo. E o livro de Deuteronômio é uma repetição, é uma lembrança, é uma recordação de Moisés para que todo o povo estivesse ciente. E aqui em Deuteronômio, repetidas as palavras de Êxodo, Moisés ele vem falando
aquilo que recebera de Deus sobre a constituição de juízes, de homens que julgariam o povo. Abra comigo em Deuteronômio capítulo 16, versículo 18. Fala sobre os deveres dos juízes, que há uma repetição, na minha Bíblia tem a referência, Êxodo 23, versículos 6 ao 9. Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der, entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Até aqui. Então Deus ele dá ordem a Moisés a cada cidade ter juízes e oficiais para julgar o povo. E como deveria ser esse juízo? Reto. Como deveria ser praticada a justiça sem torcê-la? Sabe o que é torcer a justiça? É privilegiar mais alguns em detrimento de outros. Não farás acepção de pessoas, nem quem tem mais em relação a quem tem menos, nem vice-versa, mas justiça. Não deveria haver suborno, corrupção, debaixo do pano, coisas escusas e ilícitas, porque isso traria o mal para o povo. Não poderia haver sociedade sustentada sem justiça. Não pode haver sociedade sem justiça. Então Deus ele diz ao povo que eles deveriam constituir juízes que pudessem julgar sobre eles com temor de Deus, com temor do Senhor. Irmãos, mas isso não aconteceu. Isso não acontece, nem mesmo nos nossos dias, isso é notório. Não é só um privilégio, entre aspas, da nação brasileira, termos juízes que se vendem, se corrompem, juízes que se apropriam de bens indevidos, juízes que liberam pessoas que são criminosas, que prendem outros que são inocentes. Completamente a justiça está totalmente torcida. Não é um privilégio do Brasil, não é um privilégio, entre aspas, também de qualquer outra nação ou qualquer outro país isolado. A corrupção, a injustiça é fato na humanidade. Desde quando o pecado entrou no mundo, é uma questão da natureza humana caída. Não há justiça. Nós estamos clamando por justiça no nosso país nos dias de hoje. E a justiça de Deus não é só em relação a um determinado povo separado. A justiça de Deus vem sobre todos. Então, quando nós pedimos pela justiça de Deus, ei, não se esqueça que você também está nesse negócio para ser julgado. E o veredicto todos nós sabemos. Sem Jesus não há justificação. Não há como o homem se desculpar diante de Deus e se justificar diante do Altíssimo. Somente pelo sangue do Senhor Jesus é que assim nós podemos. A palavra do Senhor fala em Hebreus, falando sobre essa natureza corrompida, injusta, que atingiu toda a raça humana, somente Jesus que não. Se você abrir comigo em Hebreus 4, versículo 15, fala assim, ó, Hebreus 4:15. A gente poderia ficar muito preocupado, até mesmo desesperado, por nós vermos esse cenário que não há justiça, não há quem pratique o bem, não há quem julgue. Nós poderíamos ficar desanimados igual aqueles discípulos de Emaús antes de ter revelado diante dele a pessoa de Cristo. Bom, então o que fazer se não há justiça? Estamos perdidos. Se toda a raça humana foi contaminada com o pecado, foi contaminada com a injustiça, o que fazer? Hebreus capítulo 4, versículo 15 nos dá uma esperança. Diz assim, ó: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, falando sobre o Senhor Jesus. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Mas há uma vírgula, e graças a Deus que o versículo continua dizendo, mas sem pecado. Aleluia! Jesus foi o homem que não pecou. Jesus foi o homem que, à semelhança de nós, ele foi tentado em todas as coisas que nós diariamente também somos tentados, mas ele não pecou, não houve nenhum dolo na sua boca. O Senhor Jesus foi fiel a Deus,
Ele não pecou, ele foi perfeito. Aleluia! E por isso ele pode ser o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote. Ele pode interceder ao lado de Deus por nós. Porque ele não pecou, ele foi perfeito, justo. Ele ofereceu a sua vida e Deus aceitou. Porque ele é puro, ele foi puro, ele não pecou. Louvado seja o nome do Senhor. Então há uma esperança. Há uma esperança de justiça e o Espírito Santo nos convence que a justiça é Jesus Cristo. A justiça é olharmos para a cruz, a semelhança de quando o povo estava no deserto e a estátua daquela serpente foi levantada e quem olhasse para aquela serpente viveria. Ao olhar para a cruz, ao olhar para o Senhor, pela fé nós vivemos, nós recebemos vida, porque Ele é doador de vida. A sua vida perfeita que foi derramada em nosso lugar a favor de nós, louvado seja Deus. Então há esperança de justiça para nós. Olha para o seu irmão, fala para ele, irmão, há esperança de justiça. Se não houvesse essa palavra, se não houvesse esse testemunho de Jesus, irmãos, não valeria a pena viver nessa terra, não valeria a pena viver nesse mundo. Mas porque há justiça, porque Deus vem julgar e porque nós somos justificados no sangue de Jesus, nós precisamos viver de maneira santa, de modo a agradar a Deus, porque Ele vai julgar. Nada ficará impune. Deus fará justiça. Amém, amado? Louvado seja o nome do Senhor. E por falar neste Deus fará justiça, nessa frase, nos dias de Jesus também não havia juízes 100% justos. Na época de Jesus, ele até mesmo ele propõe uma parábola nos seus ensinamentos sobre o juiz iníquo. Você lembra disso em Lucas capítulo 18? E no versículo 2 ele dá algumas características, duas características desse juiz. Ele fala assim, Lucas 18, 2 fala que em certa cidade, determinada cidade, havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Como é que alguém pode julgar com justiça se ele não teme a justiça? Como é que pode, irmão? Mas Deus permite isso. Um homem que não teme a Deus, um homem que não tem respeito por ninguém. Então aqui estão os dois mandamentos básicos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não é isso que diz a palavra? Então, meu amado, se você não teme a Deus, se você não respeita homem algum, que tipo de justiça será praticada? É um rolo compressor passando por cima de tudo, de todos, de princípios de constituição de família, como nós temos visto, em princípios de sexualidade humana, em princípio de casamento, em princípio de justiça, em princípio de qualquer tipo de coisa será trucidada por alguém que não teme a Deus e não respeita o próximo. Mas lá numa cidade, determinada cidade, a proposta de Jesus ensinando numa parábola é que tinha um homem dessa natureza lá. E a Bíblia diz, de tanto uma certa viúva insistir, esse juiz, ele meditou, falou, essa mulher não vai deixar de me importunar, então vou julgar a causa dela. E fala a respeito de oração, que nós não devemos esmorecer, mas devemos orar, porque aquele que faz justiça, ele vai fazer. Se um homem que não teme a Deus, se um homem que não respeita nenhum outro homem faz justiça, quanto mais Deus fará justiça àqueles que clamam diante dele dia e noite. Vem o juízo, vem a justiça de Deus. E sejamos convencidos dessa verdade. Amém, amados? Às vezes, nos poderes humanos, entre aspas, até é permitido juízes iníquos julgarem, é permitido reis malvados reinarem, Israel que o diga, Acabe, não é? Houve reis em Israel terríveis, e eles estavam no poder. Por último, na época de Jesus, Herodes, que se vendia ao Império Romano. Deus permite presidentes malvados presidirem, governarem nações. Isso é permissão de Deus, não é vontade de Deus. Mas Deus permite coisas como essas acontecerem. No entanto, meu irmão, o reino de Deus é um reino de justiça. Você vai ver juízes injustos,
Você verá presidentes corruptos, governantes malignos, reis apóstatas, mas o reino de Deus é um reino de justiça, é um reino de justiça eterna. Romanos capítulo 14, versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. A primeira característica do reino de Deus é que é um reino de justiça e posteriormente paz e alegria no Espírito Santo. Sem justiça não tem paz, irmão. Sem paz não tem alegria. E alegria é fruto do Espírito Santo. Alegria não é ficar pulando, dando risada, sem saber o porquê. Você já viu, pessoa? Uma começa a dar risada, a outra nem sabe porque ela está dando risada, começa a dar risada junto. Você já viu isso? Coisa mais maluca. Não é isso, isso não é alegria. Alegria do Espírito. A alegria do Espírito é quando houver, em primeiro lugar, justiça, e aí então haverá paz e automaticamente alegria. Sem justiça não há paz. Enquanto Deus não fizer justiça, não haverá paz, irmão. Haverá sempre conflitos. Então nós precisamos ser convencidos, o mundo precisa ser convencido pelo Espírito Santo de justiça. E qual é a justiça? Jesus Cristo, Filho de Deus, morto, mas ressuscitado por nós. Amém, amado? Louvado seja Deus. É verdade que há um enorme contraste, né, irmãos, entre o mundo em que a gente vive e o mundo que está por vir. Há um contraste enorme quando nós olhamos para tudo que temos visto, tudo que temos sentido na carne, na pele, todas as dificuldades que temos passado por elas. Então há uma ansiedade, há um desejo de nós buscarmos que venha este reino de justiça. Há um ímpeto no nosso coração, no nosso próprio espírito, para que venha o Senhor. Afinal de contas, irmão, o mundo em que vivemos está repleto de injustiça. Nós vemos isso todos os dias nos noticiários, todos os dias a gente vê nos telejornais, somente injustiça. Então como que a gente pode fazer brilhar essa justiça divina no meio deste mundo injusto? Temos que falar de Jesus Cristo, temos que apontar para Ele. E mais do que isso, nós temos que viver a justiça. Temos que comprar e pagar, o mínimo, né? Temos que ser verdadeiros, honestos, nós temos que ter responsabilidades, nós temos que praticar a justiça. Como fazer brilhar a justiça no mundo caótico? Sendo justo. É possível, é isso que Deus quer. Nós somos tentados a entrar na maré do mundo. Nós somos tentados também a desgarrar, a no português claro, como se diz por aí, chutar o balde, fazer as coisas erradas, entrar no ritmo dessa dança para tentarmos sobreviver. Não brilharemos a justiça de Deus desse jeito. Nós devemos viver a justiça do Senhor. E só pode viver a justiça de Deus pela fé. Pela fé. Com a graça de Deus e o auxílio do doce Espírito Santo. Que Ele mesmo que nos convence da justiça é aquele mesmo também que nos ajuda. Como é que a gente pode brilhar justiça em meio a um mundo injusto? Brilhando Jesus Cristo, recebendo a Jesus. Recebendo Jesus como nosso Senhor, recebendo Jesus como nosso Salvador, permitindo que o Espírito Santo, irmão, ele gere em nós essa justiça. Através de nós, da mesma maneira. Em nós e através de nós, o Espírito Santo possa nos usar para que o mundo veja. Para que o mundo veja. Jesus, ele viveu neste mundo de maneira justa e piedosa. Nós só poderemos viver a justiça nesse mundo vivendo Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A justiça vive em mim. E sozinho a gente consegue isso? Primeiramente, a gente precisa do Espírito Santo. Em segundo lugar, nós precisamos de outras pessoas como nós que também querem. Isso se chama igreja. Pessoas que queiram viver a justiça. Pessoas que vão se auxiliar mutuamente para que a justiça seja vivida diariamente. Mesmo quando o mundo nos pressione dizendo não, e a nossa própria vontade também diga não, a nossa vontade caída, a nossa vontade carnal diga não, nós precisamos viver em comunidade, nós precisamos viver em unidade, nós precisamos viver juntos como igreja para que consigamos viver a justiça de Deus nessa terra. Isso é um desafio tanto, não é, irmão? Você sabe que você não pode, eu não posso sozinho. Nós não podemos, nós temos visto isso. A igreja tem visto que sozinha ela não pode. Por isso nós estamos aqui nesses dias buscando a presença do Espírito Santo, para que Ele nos capacite a viver assim.
para que não seja feita a nossa vontade, porque a nossa vontade é injusta. A minha vontade é ter mais que você. A minha vontade é que a justiça penda para o meu lado. E se cada um aqui viver na sua justiça própria, a justiça de cada um vai pender para o seu próprio lado. Não haverá justiça, não haverá unidade, haverá divisão, haverá contenda. Esse é o cenário do mundo que a gente vive. Mas a igreja tem que ser diferente, ela pode ser diferente. É uma promessa de Deus que ela seria diferente, sem mácula, sem nenhuma mancha do mundo, ela seria imaculada. Irmãos, nós precisamos desesperadamente ver isso. E muito mais o mundo precisa ver isso. Isso que nós não estamos conseguindo produzir. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Só juntos. E antes só no poder do Espírito é que isso pode acontecer. E o mundo verá. E o mundo entenderá que Jesus é justiça. Ele foi enviado de Deus. Quando nós tivermos amor uns pelos outros. Que o amor não quer nada simplesmente daquilo que é propriamente seu. Amém, amados? A justiça de Deus começa em nós. Diga para o seu irmão que está sentado do seu lado, fala assim, a justiça de Deus começa em você. A justiça de Deus começa naqueles que foram justificados. Portanto, a justiça de Deus começa onde? Na igreja. Antes de queremos ver justiça no mundo, nós precisamos ver justiça em nós mesmos, e vermos a justiça na igreja. Que o Senhor nos ajude. Olha só o que Jesus falou em Mateus capítulo 5, o ensino de Jesus, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E alumia a todos os que se encontram na casa. Versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, ou as vossas obras justas, ou as vossas justiças, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que o mundo veja as nossas obras de justiça e tributem louvores a Deus, porque eles entenderão, eles não seriam capazes. Foi Deus, é possível. Nós vemos neles, Deus seja glorificado, a justiça. A justiça de Deus é Jesus Cristo. O convencimento da justiça que o Espírito Santo faz ao homem é revelar Jesus, ressuscitado dentre os mortos. Louvado seja Deus. E a expectativa do apóstolo Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 2 de Pedro, deve ser a mesma expectativa nossa. 2 de Pedro 3,13 fala: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Se ele aguardava, segundo a promessa, ele esperava uma terra, novos céus, nova terra, onde habita justiça, significa o quê? Que nos seus dias não havia justiça plena, nem nos nossos dias há. Mas nós estamos esperando um novo céu, uma nova terra, onde vai habitar justiça. Irmãos, enquanto a gente espera, a gente não pode ter uma expectativa se nós não buscarmos viver essa justiça de Deus hoje. Em cada detalhe de coisas que a gente faz. Buscar a justiça de Deus e fazer com justiça. Seria vão Pedro dizer, olha, eu estou aguardando novos céus, onde haverá justiça, nova terra, se ele não vivesse de maneira justa. Então, enquanto eu espero, eu tenho o Espírito Santo em mim, que me ajuda a decidir praticar a justiça. Escute, o Espírito Santo habita em nós para nos fazer semelhante a Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi justo. Então olha para o seu irmão, diga para ele, irmão, o Espírito Santo te faz ser justo. Se nós temos uma expectativa, nós precisamos viver hoje. Se nós temos uma promessa, nós só estamos aguardando. É fato que nós cremos que ela virá. Ela ainda não está, mas nós esperamos. Então nós vamos vivendo e nos amoldando conforme essa promessa nos está descrita. E é uma promessa de justiça. Então, se eu quero habitar no mundo de justiça, eu já começo a ser justo hoje. Mesmo que essa justiça ainda não seja perfeita, mas ela virá definitivamente, plenamente, eternamente para a glória de Deus. Graças a Deus, irmãos, que nós temos a ajuda do Espírito Santo. Graças a Deus. Não se esqueça que justiça é Jesus crucificado, morto, mas ressuscitado dentre os mortos.
Ele pagou o preço. Ele pagou os nossos pecados. Amém?